Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais e aprofundar os nossos conceitos aí a respeito do pH, certo? Antes de nós lembrarmos da escala de pH, de acidez, de base, de neutralidade, a gente vai lembrar a respeito do ácido e da base. Então, quando eu falo de ácido e quando eu falo de base, eu tenho que lembrar qual é a característica principal de cada um deles. Quando eu penso no ácido, eu sei que a característica principal dele é o H+. Então, toda substância que quando está dissolvida em água que libera o íon H+, é um ácido. Quando eu penso na base, a característica dela é o OH-, certo? Então, lembra que a nossa primeira aula de ácido e base eu falei, pessoal, esse conceito é importante porque nós vamos utilizar no decorrer das demais aulas, tá? Então, vamos lembrar a escala de pH. Então, a escala de pH, que nós já estudamos, se eu for pensar na escala de pH, eu tenho uma escala numérica que ela varia de 0,1 até 14, certo? De 0,1 a 6,9, eu vou colocar então aqui na minha escala, que é um pH ácido. A gente já viu isso. Se for exatamente 7,0, a gente já sabe que aqui é um pH neutro. Se eu for pensar num pH de 7,1 até 14, eu já sei que eu vou ter um pH básico ou alcalino. Tudo bem? Agora a gente vai começar a observar essa palavra pH. Então, pH eu observo que eu tenho um H maiúsculo. Da onde que vem esse H maiúsculo? Do H+ do ácido. Então, reparem que quando eu tenho uma escala de pH, valores menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico e o 7 é neutro. Isso porque eu estou trabalhando com uma escala de pH. E esse H maiúsculo está relacionado com o H+. Então, é o potencial que eu tenho de H+. Só que hoje a gente vai descobrir que nós também temos uma escala de pOH, certo? Se aqui em cima eu tenho uma escala de pH, que já é comum, nós também vamos ter uma escala de pOH. E óbvio que, se o pH está relacionado com o H+, o pOH está relacionado com o OH-. Como que seria essa escala? A escala de pOH ela é exatamente igual a uma escala de pH. O que diferencia é que as informações elas invertem. Então, como que vai ficar? Então, eu vou ter de novo de 0,1 a 6,9, 7,0, 7,1 a 14. Então, as duas escalas, tanto de pH quanto de pOH, são valores que variam de 0,1 a 14. Na escala de pH, menor que 7 é ácido, porque o pH ele se retrata aqui no H+. No pOH, quando for menor que 7, vai ser o contrário. Ou seja, aqui na escala de pOH, quando o valor for menor que 7, não vai ser ácido, vai ser básico. Ou a gente pode falar também alcalino. E o 7? O 7 continua sendo neutro. Esse daí não importa a escala, ele vai ser neutro. E quando o valor de pOH for maior que 7, ácido. Ok? Então, nós observamos que nós temos duas escalas. O final do nome já nos indica qual é a relação, se é uma relação com ácido ou base. Aí eu vou ter, aqui no caso do ácido, pH menor que 7 ácido, maior que 7 básico. pOH menor que 7 básico, maior que 7 ácido. As informações, elas apenas invertem as suas localizações aí.
mas o neutro, que é o 7, consegue aí, continua sendo o mesmo valor. Tudo bem? Agora a gente vai entender essa relação de valores de pH com o meu H+, certo? Então, o que eu começo a observar? Que quando eu tenho uma quantidade específica de H+, eu vou ter um determinado valor de pH. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o H+, e coloquei dentro do colchetes. O que significa esse colchetes aqui? Esse colchete significa concentração. O que é concentração na química? A gente estudou lá no ano passado. A concentração é a quantidade que eu tenho de material, certo? Hoje eu comprei um amaciante concentrado. Então, significa que existe bastante quantidade ali dentro. Então, quando nós falarmos de concentração, eu vou representar, então, um colchete. Tudo bem? Então, ó, vou fazer uma escalazinha aqui de pH 1, 2, 3 e 4. Então, vamos entender. Quando eu estou falando de valores de pH, principalmente no valor de 1 a 4, eu estou falando de um pH ácido, certo? Se é um pH ácido, o que eu vou ter em excesso? H+. E essa quantidade que eu tenho de H+, que vai interferir exatamente o meu valor de pH. Quando o pH for 1, significa que eu vou ter 0,1 mol por litro. Ou seja, lá na minha concentração, a quantidade de H+ necessária para que eu tenha um pH 1 é essa aqui, 0,1. Mas eu posso utilizar esse valor em notação científica também. Como que ficaria? 1,0 vezes 10 a menos 1. Certo? Vamos lembrar, quando eu trato com a minha notação científica, a vírgula andou uma casa, então aqui sobe apenas uma casa. Neste caso, a vírgula andou para o lado direito, ela estava aqui e ela veio para cá, então eu só subo uma casa. Tudo bem? Vou precisar apagar aqui, senão vai ficar muito grande. Então, pH 1, qual vai ser a quantidade de H+ que eu vou ter? 0,1. Ou, em notação científica, 1 vezes 10 a menos 1. Quando o pH for 2, quanto que vai ser a quantidade de H+? 0,01 mol por litro. Ou 1,0 vezes 10 a menos 2. Então, novamente, pH 1, quantidade de H+. pH 2, quantidade de H+. pH 3, 0,001 mol por litro. Em notação científica, 1,0 vezes 10 a menos 3. Ok? Vou deixar até aqui esse primeiro exemplo. Vou tentar separar aqui, ó, como se fosse uma tabelinha, para ficar mais fácil a visualização para vocês. Agora sim. Então, ó, quando você tem o pH 1, se você olhar na notação científica, o valor necessário de H+ é menos 1. Quando o pH for 2, se você olhar na notação científica, o valor da potência é 2. Quando o pH for 3, o valor que você vai ter na potência é 3. Ai, Marcos, mas para mim isso daí fica muito difícil. Existe outra forma? Existe outra forma, tá? Como que alguns alunos fazem? Bom, quando o pH é 1, quantos zeros eu vou ter aqui? 1 zero. Quando o pH é 2, quantos zeros eu vou ter aqui? 2 zeros. Quando o pH é 3, quantos zeros eu vou ter aqui? 1, 2, 3 zeros. Aí vocês utilizam o que vocês acharem melhor, tá? Vai ter exercício de vestibular que vai estar 0,1. Vai ter exercício de vestibular que vai estar
1,0 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? Então, a gente consegue observar que quando eu tenho uma quantidade de H+, então o que é essa concentração? É exatamente a quantidade que eu tenho de H+ no meu sistema. Então, vamos supor que eu peguei uma fatia de abacaxi e o pH do abacaxi é 2. Bom, o pH do abacaxi é ácido, então pode ser menor que 7. Então, o meu abacaxi tem um pH 2. Dentro daquela minha fatia de abacaxi, eu vou ter quanto de H+? Por quê? Porque se eu falo que o abacaxi é ácido, eu preciso saber quanto que eu tenho de H+ lá dentro. Se o pH é 2, então significa que essa daqui vai ser a quantidade que eu vou ter de H+ dentro do meu abacaxi. Tudo bem? Difícil até aqui? Então, nós já temos essa noção de quantidade de H+ para valores de pH. E essa tabela, ela poderia ir até o 14. É só seguir exatamente a mesma ideia. Se o pH for 1, 0,1. Se for 2, 0,01. Reparem que não termina com o número 2 ou 3. Todo final é sempre 1. Tudo bem? A mesma coisa acontece quando eu trabalho com OH-. Então, eu vou colocar aqui concentração de OH-, POH. Então, agora a gente já não fala mais de pH, agora eu estou falando de POH. Então, eu vou focar na minha segunda escala, não mais na primeira. Então, eu posso ter o POH 1, 2 ou 3. Eu vou até criar uma tabelinha aqui, ó, para ficar mais fácil. Pronto. Então, se o POH é 1, vamos pensar, POH 1, ele é básico, então ele vai ter exatamente uma quantidade de OH-. Se o ácido é H+, a base, que é o POH, é o OH-, certo? Então, aqui vai ficar quanto? Qual vai ser a quantidade de OH-? 0,1. POH1, quantidade de OH-, 0,1. Ou 1,0 vezes 10 a menos 1. POH2, 0,01 mol por litro. Opa. Ou em notação científica, 1,0 vezes 10 a menos 2. POH3, então vai ter 3 zeros, 0,001 mol por litro, ou 1,0 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês peguem nessa parte do conteúdo? Se falar de pH, é H+. Se eu falar de POH, é OH-. E aí vocês vão ter o determinado valor de acordo com a quantidade que eu vou ter de H+, ou a quantidade que eu vou ter de OH-. Tudo bem? Dúvida até aqui? Então agora eu vou pedir para a câmera pegar só a parte que eu tenho aqui da lousa, porque eu vou precisar apagar. Depois eu vou dar um print e eu mando para vocês essa parte. Espera aí que eu só preciso fazer isso daqui, ó. Pronto. Parece um pouquinho difícil, mas no decorrer da aula que vocês terão comigo, a gente vai tirando todas as dúvidas que forem surgindo, tá? Dúvida até aqui? Não. A escala de pH vai até 14, a de POH também vai até 14. pH é H+, a quantidade, POH é OH- a quantidade. Certo? Agora eu vou apagar aqui. E eu vou ensinar vocês. Essa lousa não cai, né?
Como desenvolver, então, um cálculo muito simples para que, vamos supor, eu tenho um pH que o valor dele é 3, certo? Se o pH é 3, qual que vai ser o valor de pOH? Eu tenho um pH 3. Se você tem um pH 3, você já sabe que ele é um pH ácido, ok. Mas para um pH 3, qual vai ser o valor para pOH? Vai ter um cálculo muito simples, tá? Que é pH mais pOH, que é igual a 14. Por que é igual a 14? Porque as duas escalas elas variam de 0 a 14. Então é só substituir. Valor de pH eu tenho? Eu tenho, que é quanto? 3. Mais pOH é o que eu quero descobrir, que é igual a 14. Certo? Vou pegar o 3 e vou passar ele para lá. Então vai ficar pOH, que é igual a 14. O que acontece com o 3 quando eu mudo ele e passo ele para o lado direito dessa minha equação? Se aqui ele é positivo, ele passa para lá, negativo. 14 menos 3. Então o valor de pOH vai ser quanto? 11. Acabou. Se você olhar na escala de pOH, qual é o valor quando o pOH é 11? Ácido. Por quê? Se o pH 3 é ácido, o valor de pOH também tem que ser ácido. Certo? Vamos ver o segundo exemplo. Eu tenho um pOH igual a 9 e eu quero saber qual é o valor de pH. Falho isso daqui. O valor de pH é o que eu quero descobrir. Então, se você tem um valor de pOH e você quer saber o valor de pH, é só utilizar essa formulazinha que está em vermelho aqui, que é bem simples. Então, de novo, pH mais pOH é igual a 14. O pH eu não sei. O pOH é 9 e o 14 que faz parte da minha fórmula. Então, eu tenho pH mais 9 é igual a 14. O mais 9 vai para o outro lado da igualdade, negativo. Então, vai ficar 14 menos 9. O meu pH aqui vai ser igual a 5. Tudo bem? Então, eu observo. O valor de pOH 9 é um valor ácido. E quando eu olho o valor do pH, que é 5, também é um valor ácido. Tudo bem? Parece que é um conteúdo um pouco difícil, mas nós vamos resolver alguns exercícios e aí a gente vai ver que, na verdade, não é um conteúdo tão difícil, tá? Para a nossa aula, que no caso é hoje para vocês, a gente vai focar principalmente nessa parte aqui para tirar todas as dúvidas que forem surgindo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procure. Obrigado e até a próxima aula.